Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Seara Cast. Hoje nós temos um assunto maravilhoso para compartilhar com você, um quadro super interativo e super informativo para edificar a sua vida. E nós temos aqui convidados mais que especiais, nada mais, nada menos que o nosso apóstolo Eric. Seja muito bem-vindo, apóstolo, mais uma vez. Obrigado. Para mim, como sempre, é um prazer estar aqui participando, né? Ainda mais com essa presença ilustre hoje da doutora Vanessa, né? Que honra! A doutora, inclusive, a apóstolo já até comentou, a doutora Vanessa de Felíssimos, especialista em harmonização facial, uma das maiores profissionais aqui de Uberlândia na área. Muito obrigado pela sua participação, Vanessa, muito bom ter você aqui. Obrigada, eu estou muito honrada, muito feliz pelo convite e eu tenho certeza que vai ser uma conversa assim, muito proveitosa para todos nós. Que bom, glória a Deus. Queridos, a ideia desse quadro, só para deixar você bem informado, nós iremos trazer para você aplicações práticas do cristianismo para que você possa no seu dia a dia, principalmente no seu negócio, fluir e prosperar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então fica até o final, não deixa de já curtir, de já compartilhar e já se inscrever no nosso canal para que a gente possa estar juntos, sempre aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Fechou? Então, apóstolo, deixa eu começar esse bate-papo aqui com Vossa Senhoria, porque Vossa Senhoria tem muitos anos aí de profissionalismo, de mercado. Quando foi que o senhor percebeu que o cristianismo e seus princípios começaram a ter um diferencial no seu negócio? Cheiro. Eu vou sempre chamar de cheiro, não tem jeito. Rapaz, é engraçado isso, né? Eu falo que em nossas vidas sempre vai existir um dia de um divisor de águas. Uhum. Eu lembro que a gente vivia uma dualidade, né? O que seria isso? A gente vivia aquela coisa do secular, do mundo natural, e ao mesmo tempo a gente queria desejar viver a visão do mundo cristão, né? E eu lembro que uma certa vez, cansado já, né, de um ano exaustivo, no dia 2 de janeiro do ano, eu não me recordo, eu lembro que eu me reuni com a minha equipe, era em média de 12 pessoas, 12 profissionais, e nesse dia eu cheguei e falei, olha pessoal, tem uma novidade para vocês, e nós estamos entregando, né, a minha empresa, o estúdio, para um outro dono. Agora a gente vai ter outra pessoa que manda aqui. E o povo, ai meu Deus, choque, coçou a cabeça, preocupou. Eu falei, quem é? Eu falei, agora é Jesus. Top. Sabe? E aí o povo, alguns ufa, né? E de lá para cá, né, até então, quando a gente estava com a empresa aberta, tudo que a gente fazia, eu era sempre voltado, pensando em Cristo, pensando em Jesus, e tudo que a gente fazia a gente consultava. Eu falo que se você quer ter um sócio, não tem sócio melhor na sua empresa do que você pôr Jesus para poder estar ao seu lado. Então é isso que a gente entendeu e é isso que a gente praticou durante muitos anos da nossa empresa, né? Daquilo que a gente executava. E foi uma experiência, foi um legado para nós. E às vezes as pessoas olham e falam, qual foi a sua receita de sucesso? Então, Jesus, né? A dose única de Jesus. Então, tudo, desde que a gente colocou na mão de Jesus, de Deus, a nossa empresa, ela prosperou. Não tem como. É impossível não dar certo, cara. Legal. Vanessa, assim, você como um profissional das mais relevantes no seu nicho hoje aqui em Uberlândia, chegou um momento da sua vida que você percebeu que faltava algo, precisava de algo mais para que você fosse além. Foi quando você conheceu a palavra de Deus, não é isso? Conta pra gente assim um breve testemunho de como foi esse seu encontro com o Senhor. O start, né? O start, isso. Na verdade, eu nasci em um lar cristão, né? Mas legal. Eu falo que eu me converti lá para os 18 anos, por aí. Porque eu tive um encontro genuíno mesmo. Então, há 8 anos atrás, eu abri a empresa. Quando eu abri a empresa, eu ainda me sentia muito frustrada, porque eu não tinha propósito, né? Eu sentia que eu ia trabalhar, voltava para casa até com dinheiro e era uma vida assim, não tinha propósito, não tinha nada. Era uma vida de acorda, trabalha, ganha seu dinheiro e vive e trabalha de novo. E eu não queria isso. Eu falei, do que adiantava eu estudar por tantos anos e viver minha vida assim, essa passagem? E aí eu falei pra Deus, um dia ajoelhei no meu quarto e falei, Senhor, eu quero propósito. Eu falo que se eu tiver um outro filho, vai chamar propósito. Tanto que eu amo essa palavra. Eu amo, eu acho que tudo na nossa vida tem que ter um propósito. E tem, até de estarmos aqui hoje. Sim, claro. E aí eu falei pra Deus, eu quero um propósito. Eu quero ser diferente no que eu faço. Eu quero que o que eu faço seja uma isca. Para que o propósito do Senhor esteja ali. E aí quando eu abri a clínica,
eu não tinha esse propósito, foi bem difícil. O Eric estava no dia da inauguração, há 8 anos atrás. E ele chegou a me auxiliar, a alertar também em muitas coisas. Ó, vai ter épocas assim, vai ter épocas assim. Você precisa estar firme em Deus. E eu lembro direitinho das palavras que ele disse. E aí a minha construção com o Senhor começou ali, porque eu queria que as pessoas me olhassem como um reflexo de Deus mesmo. Eu queria ser diferente, eu não queria ser uma profissional da área da saúde só por ser. Uau. Eu queria ter algo em troca, né? Eu queria ter o amor de Deus ali naquele momento. E hoje eu falo que a melhor coisa do mundo é desfrutar disso. Porque não é pesado, é cansativo, mas não pesa. Porque o propósito tá ali. Uau. Então, pra mim... E eu quero entrar nisso aqui agora, cara. Porque assim, ela fala, e o Eric falou várias coisas, tal. Eu não lembro de nada, né? Como sempre, eu falo, né? graças a Deus eu não lembro de nada. Mas é impressionante, porque hoje, em alguns momentos, eu ainda ajudo ela, né, na parte da fotografia. E ela fala, Eric, eu quero que você vá lá e faça tal foto pra mim. E ela faz alguns trabalhos, depois eu vou até deixar ela comentar. Mas é impressionante, cara, porque já é a 3ª ou 4ª vez que eu participo dessas ações dela. E é eu que saio impactado, cara. Fantástico, né? É eu que saio e eu falo, meu Deus, cara, que toque, que sutileza para poder conduzir algo, sabe? E eu não sei se eu acho que já cheguei a te falar isso. Não. E aí eu que saio edificado. Por quê? Porque ela conseguiu. Né? Por isso que eu até falo, eu faço questão que seja a Vanessa aqui, porque eu vejo esse amor, eu vejo a palavra que ela usa muito e eu carrego comigo, é a humanização. Entendeu? E as pessoas vão com o ensejo de quê? E quem tá de fora, quem tá no backstage, vê as coisas, né? Aí, falou, que legal, tal. As pessoas vão com um desejo, qual? De aprender, de conhecer, de sair ali edificada por uma escultura labial, fala-se assim, né? Só que a vida delas são transformadas. Vai muito mais além daquilo que está sendo ensinado, né? Nossa, muito mais. Então gera um impacto de mudança de mindset na vida delas, de pensar, de ficar, cara, será que é só fazer? Ou existe um propósito? Então, assim, em todo o tempo que às vezes eu tô ao lado da Vanessa, ela é muito redundante nessa questão de propósito, sabe? Não só trabalhar os lábios, trabalhar uma harmonização, mas mais do que isso, meu Deus, é trabalhar a vida daquelas pessoas. Elas são literalmente transformadas, sabe? E é interessante, Tiago fala que a verdadeira religião, né, é propagar o amor, cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Então, assim, quando você olha isso, você vê que ela tá fazendo isso. Né? Não na forma de cuidar dos órfãos, das viúvas, mas até depois eu quero que você fale daquele projeto seu, dos lábios. Ela tem feito isso, cara, sabe? Existiu algum momento assim, Vanessa, que alguém foi, algum paciente seu, não é isso? Foi ao seu consultório buscando um serviço e saiu de lá muito mais do que isso? Você tem algum caso assim para contar para nós? Que eu às vezes... não tenho um. Você eu tem tenho vários. Tipo, porque às vezes a pessoa ela foi ao teu consultório para buscar algum serviço, mas ela saiu de lá com muito mais do que um serviço. Às vezes eu fico até impactada porque já tá virando rotina. Olha Graças só. a Deus tem virado uma rotina. Até essa semana mesmo, né? Uma paciente chegou lá na clínica e ela começou no curso. Ela falou assim, a paciente, o joelho dela começou a tremer muito e eu nunca tinha vivido aquilo. Aquilo não. O joelho dela tremeu muito no curso, a paciente. E aí eu falei assim, o que foi que você tá sentindo? Ela, não sei te explicar, um calor muito grande, mas eu tô feliz. Olha. E minha perna não para de tremer. E o joelho dela pulava na maca. Aí eu falei assim, eu sei o que é. Ela falou assim, vocês falam de Deus, eu sei que é algo comum entre vocês, mas tá diferente. Se contar isso para alguém lá fora, ninguém acredita. Então, assim, isso foi agora sábado, de sábado para domingo, na madrugada, nosso curso. Então, assim, nós temos vivido muitas experiências assim. O paciente chega, você tá sentindo dor, você tá chorando? Não, não tô. Eu tô com vontade de chorar. Olha. Tô sentindo uma paz, algo diferente. Isso acontece muito, muito lá na clínica. Um abraço. Eu dou um abraço, nossa, que abraço diferente você me deu, e chora. E aí quando há espaço, eu falo, eu posso orar por você? Quando há espaço, essa liberdade, eu falo. Porque eu não preciso falar, eu preciso ser. Isso. Eu ia falar isso agora. Às vezes, quando a gente imagina
pregar o evangelho, às vezes você que está nos assistindo, pregar o evangelho nem sempre é subir em cima do altar e falar uma palavra, mas sim viver uma palavra. A nossa vida é nosso maior ministério, né, apóstolo? Então certamente o senhor já deve ter passado assim por situações onde pessoas que foram buscar do Senhor também um serviço, mas saíram de lá com uma palavra, com a vida transformada. Cheiro, quando eu fiz a transição da minha profissão como fotógrafo, como estúdio, para o ministério mesmo, né, eu questionei Deus, cara, de verdade. Eu cheguei a questionar ele, né, e falei, pai, será que eu desperdicei 25 anos da minha vida fazendo algo que estava fora do meu propósito? E assim, isso gerou uma angústia, sabe, Vanessa, dentro de mim. Só que aí Deus, ele me respondeu, ele falou, não, desde então você já estava mudando vidas, você já estava fazendo a transformação de vidas através até daquilo que você faz. E aí é legal, Vanessa, que vamos falar um pouquinho do lado espiritual agora, se permitir, né? A gente crê muito nessa questão da unção que está sobre as pessoas, né? E às vezes tem pessoas, Vanessa, que acham que a unção ela está só dentro da igreja, está só dentro de um culto, só sobre um sacerdote, e na verdade ela está sobre todos nós. Quando a gente entende que nós estamos debaixo da vontade do Senhor, dentro daquela causa que Ele nos levantou para fazer ou para ser, a gente percebe bom fluir dele em qualquer área da nossa vida, ministerial, profissional, porque o nosso trabalho é um ministério também, né? E quando você olha a palavra ministério, é um trabalho, a tradução dela é um trabalho, um executar. Então você percebe que, exemplo, tem pessoas que olham o ministério somente como algo dentro da igreja, né? A diaconia, isso. Mas na verdade o que a Vanessa faz é um ministério. Ela alcança a vida desse jeito, tanto que a gente tem um trabalho toda terça-noite lá, né? E ontem, né? Que massa aquele testemunho de uma... Eu esqueço o nome dela. Da Juliana. Meu Deus! E eu lembro dela, ela era uma pessoa... Eu vou usar uma palavra aqui... retraída, amarga, assim, né? Entristecida, aparentemente, com a vida. E ontem, cara, ela tirou a máscara e coisa que ela já sempre carregava, e ela se expôs, falou, olha, tô mudada, sabe? Estar aqui com vocês mudou minha mentalidade, mudou minha vida. Eu até brinquei, falei, o que te impede de ir na igreja agora? Ela... Nada. Não sei por que eu nunca fui. Não, então agora você vai. Agora você sabe que tem você uma vai. razão. Entende? Então, sim, a gente percebe isso. Então, a gente tem que tirar esses olhos, os olhos daquilo que, às vezes, aparece ser óbvio, né? Tem gente que fica tão preso a uma igreja que esquece que, às vezes, o que a Vanessa faz é um ministério. É um ministério que Deus levantou ela para poder executar e suprir, sabe? Desse jeito, ela tem alcançado vidas, desse jeito, né, Vanessa? Você tem tocado em pessoas, sabe? E tem expandido o reino. Eu acho muito importante falar isso, porque há muitos anos eu falava para Deus, eu quero trabalhar dentro da igreja, eu quero trabalhar na obra. Nas minhas férias eu ia para Jocum, eu queria ser missionária e não, eu quero dentro da igreja. Aí Deus sempre falou, não, seu negócio é fora. Você queria trabalhar dentro da igreja e hoje a igreja trabalha dentro de você. Gostei do trocadilho. E aí eu falei pra Deus, aí Deus falou, não, é lá fora, você pode levar isso. E eu consegui alcançar pessoas que aqui dentro eu jamais alcançaria. Uau. E para isso que existe essa diversidade, né? Então hoje eu encaro o meu profissional como meu ministério. Não só o meu profissional. Isso é né? fantástico, porque a gente até desmistifica, apóstolo, você tocou num ponto perfeito, porque tem gente que acha que só vai ser usado por Deus dentro da igreja. Nossa. Só que nem sempre isso é factível, nem sempre isso vai acontecer. Às vezes o ministério do apóstolo é o apostolado aqui dentro da igreja, mas às vezes você capacita uma pessoa, como a Vanessa, exemplo, que ela vai ser um instrumento no trabalho dela, na empresa dela. E isso, além de alcançar pessoas, também traz um retorno para você enquanto pessoa, enquanto profissional, porque você se realiza. Como você mesmo disse, o propósito, ele faz com que você se encontre. Afinal de contas, Deus colocou em nós um propósito antes da fundação do mundo. Então, existe algo que a gente precisa viver, onde a gente só vai se sentir realmente vivo quando a gente tiver experimentando aquilo que Deus criou para nós. Da mesma forma como eu posso usar essa cadeira para trocar essa lâmpada, eu posso até ser bem sucedido nisso, mas não foi para isso que essa cadeira foi criada, e às vezes a gente é bem sucedido em algo naquilo que Deus não nos chamou para ser, e sempre fica assim, faltando algo, sempre fica algo, parece que você busca e não sabe aquilo que é. Isso é muito interessante. Mas, apóstolo, quando o Senhor trouxe a vivência dos princípios bíblicos, agora vamos falar assim um pouco mais do natural.
quando o senhor começou a viver os princípios bíblicos, aplicar esses princípios bíblicos no seu negócio, qual foi a diferença que o senhor percebeu, começou a ter? O cheiro, primeiro, ele é desafiador, porque é como se você tivesse num fluxo e de repente você decide ir contramão a esse fluxo. Até então, parece que você é o único que está indo contramão. Você entende? Mas você já brincou naquela... Vamos lá. Didático. Vamos lá. Você já brincou, você entrou naquelas piscinas pequenininhas e você fica brincando de ficar rodeando até que ela gira, ela cria um fluxo de água, assim? Você já, acho que todo mundo já fez isso. A primeira tentativa, você tá rompendo a água, você tá ali forçando, mas depois chega um ponto que tá tão já... No fluxo, né? No flow ali, no fluxo, que ela te leva. Então, não é diferente na nossa vida. E às vezes tem pessoas que elas... Olha, eu já querendo levar pro prático, né? Tem pessoas que às vezes elas não sabem passar por esse início, sabe? Da ruptura, do forçar até que a água, ela já cria sua forma por si só. Então, a primeira instância, aparentemente, parece que você está indo em contramão a um sistema. E realmente nós estamos. Só que o mundo, ele prega o seguinte, que isso que a gente vive hoje é o correto. Beleza? Sim. Só que a Bíblia fala em Romanos que não se amolda aos padrões deste mundo. Ou seja, se não é para moldar os padrões desse mundo, é porque existe um outro padrão. Sim. Que é o padrão certo. Criado, estabelecido, instituído por Deus. Então a questão é, a gente está indo num fluxo deste mundo e eu decido a quebrar aquele flow ali, aquele fluxo ali e vou começar a viver um novo estilo de vida. Então a primeira instância é loucura, é desafiador, mas... Cara, depois que você experimenta, você não quer abrir mão disso mais, você não quer largar, sabe? E é tão estimulante que as pessoas podem até criticar, falar algo do lado, mas você está tão excitado com aquela situação, tão envolvido com aquilo, que tudo que está paralelo... Isso que não te alcança mais, não, né? Você já... Não é, Vanessa? Você não ouve mais nada. Parece que é tão efêmero, tão pequeno perto da soberania, da grandeza de Deus, que os povos começam a falar coisas e você fala... deixa ele falar. O meu propósito, a minha causa, ela é maior, ela vai sempre ser maior do que qualquer comentário. Fantástico. Com certeza. Não é, Vanessa? Com certeza. Você teve alguma experiência parecida como essa também, Vanessa? Onde, a partir do momento que você começou a viver os princípios do Senhor na sua vida, ali no seu negócio, no seu ambiente de trabalho, você viu que os resultados eles começaram a acontecer de forma diferente? Porque, só pra gente contextualizar aqui de uma forma melhor, que o Senhor me trouxe um insight muito legal. Você nunca vai ver uma macieira fazendo força para dar maçã. Não mesmo. O fruto ele acontece naturalmente. Muitas vezes Deus ele quer de nós apenas a permanência e a confiança para que o fruto ele aconteça naturalmente. Assim como Deus prometeu a Abraão o filho, e naquele momento, porque Sara teve medo de que aquele filho não acontecesse da forma que ela acharia que iria acontecer, ela tentou se adiantar e teve aquela brilhante ideia, né, apóstolo, de gerar um filho fora da promessa, quando na verdade os frutos eles precisam ser naturais. E aí a partir do momento, Vanessa, para trazer e passar essa bola para você, quando você começou a ver os princípios do Senhor no seu negócio, foi desafiador para você também no começo, mas depois você começou a ver frutos? Fala pra gente um pouco. Sim, foi desafiador. É porque as pessoas vêem na internet e acham que tudo é mil maravilhas e fácil, né? Não é. Existe uma renúncia atrás, uma renúncia de tempo, uma renúncia de família, muitas vezes, e de tempo com Deus, porque a gente precisa desse relacionamento para externar, né, aquilo que a gente vive. Eu sempre falo lá na equipe, nós não vamos conseguir passar para as pessoas lá fora se a gente não viver aqui dentro. Então, todos os dias, antes de atender, a gente se reúne, ora, independente da crença de cada um hoje lá, a gente ora e entrega aquele dia. Porque quando a gente entrega, eu falo que é como se fosse um ato de sobrevivência. Deus já livra a gente de várias coisas que poderiam acontecer naquele dia. Tanto de pessoas que podem chegar, que não é pra mim, porque tem paciente que não é pra mim. Tanto de intercorrências que poderiam acontecer ali naquele dia. Então, no início, não é fácil. Na verdade, nada é fácil. Só que vale muito a pena quando você descobre o seu propósito. Eu acho que tudo tá linkado a isso, né? E eu tenho vivido muitas coisas, inclusive na equipe, a transformação da minha equipe. Eu tenho vivido isso aos poucos.
E sendo, né, sem falar, eu falo assim, se possível use as palavras, mas se não, seja, porque nós somos a carta aberta. Então a gente tem buscado isso. Então as experiências têm chegado não só de resultado de procedimento. Tem pessoas que falam, nossa, eu fiz pouca coisa, mas assim, mudou tanto minha vida ter vindo pra cá. Eu gosto de vir aqui tomar um café, conversar. É a presença, né? É a presença. Eu tive pessoas que falaram assim, porque eu vim aqui hoje, eu fui lá na casa da minha mãe e perdoei ela. Uau! Eu vim aqui hoje, por conta dessa conversa, eu não quero fazer besteira esse final de semana. Então a gente escuta isso por conta de uma palavra, e eu não sei o que eu falei. Eu só fui... Eu sei bem o que é isso. Isso é fantástico, né? Porque Deus nos usa em situações assim bastante específicas e às vezes a gente não sabe o tamanho do resultado que isso pode trazer. Então o fato de sermos usados, nos deixar assim trabalhar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida e confiar os nossos negócios, como diz lá em Josué, né? Medita na minha palavra de dia e de noite, só então os teus caminhos prosperarão. Ou seja, a palavra não nos dá um leque de coisas, de procedimentos específicos que a gente precisa fazer. Ele só fala, medita na minha palavra de dia e de noite, só então os teus caminhos prosperarão. Então a gente está percebendo aqui que o ambiente dos negócios que vocês cuidavam, mudaram pessoas. Existe algo muito mais além do que uma empresa, existe algo muito mais além do que um serviço prestado. É uma mudança de vida que acontece do ter o contato com vocês. Isso é muito, esse é, eu acho que o principal recado que eu quero deixar para quem está nos assistindo. O contato de você, da pessoa com você e aprender de Jesus através da sua vida muda tudo. Não é assim, apóstolo? Mas trazendo aqui para o seu lar, que depois eu passo essa bola para a Vanessa também. Isso influenciou na sua vida, na sua casa, apóstolo, no seu lar? Trouxe resultados também, reflexos no seu lar? Demais, cara. Demais, porque assim, eu até comentava isso ontem, eu não me recordo em que situação, mas... Eu sou muito honesto, por muitos anos eu fui muito omisso como pai, cara, entendeu? Porque os meus olhos, meu coração estava 100% na ambição, né? O que a Vanessa falou, eu comecei sem um propósito maior, meu desejo era só fotografar, é ser reconhecido, sabe? A nível nacional, internacional, e a gente chegou até conseguir isso, mas só que chega um ponto, cara, que parece que, não sei, se torna tão superficial, sabe, perto daquilo que Deus pode fazer, da grandeza que Ele pode promover na nossa vida, que, cara, parece que fica efêmero, parece que tudo perde sentido na vida, sabe, o dinheiro deixa de ter aquele sentido que antes fazia, sabe, as conquistas deixam, a gente até quer as conquistas, mas agora não mais por aquela coisa de eu sou capaz, eu tal, mas porque agora eu posso mudar vidas, eu posso tocar em vidas, eu posso alcançar mais vidas, sabe? Lembro, você falou aí de Josué, mas eu lembro de uma passagem, né, de Salomão, cara, quando Deus derrama sabedoria para Salomão, sabe? É impressionante, Vanessa, porque Salomão, a Bíblia fala que ele oferteu, se não me engano, 1000 cabeças de gado a Deus, e adiante disso Deus fala com ele, e Deus se alegra daquele sacrifício, daquela oferta de Salomão, e fala, Salomão, peça o que você quiser, sabe? E Salomão, e eu sei que todo mundo olha para esse lado, fala assim, e Salomão pediu sabedoria e conhecimento, se eu não me engano. Para governar o povo. Só que aí a chave maior vem depois, ele falou assim, para que eu possa cuidar do seu povo. Então a chave não foi os 1000 gados, as 1000 cabeças, e nem foi ele ter pedido sabedoria, mas ele ter falado, cara, me dê algo para eu cuidar do seu povo, do seu rebanho. O motivo pelo qual ele fez, né? Sim, o propósito, a causa genuína do coração. Então Deus se alegra disso e ele fala, cara, eu vou te dar o que você está pedindo, sabedoria, vou te dar conhecimento, mas vou te dar toda a riqueza do mundo. Você vai ser o cara mais rico de todo o tempo. Ou seja, Salomão até hoje, ninguém supera a soberania e a riqueza de Salomão até hoje. Sabe, Vanessa? E não vai existir essa pessoa. Não vai existir. Mas por quê? Porque ele colocou o propósito acima das ambições ou do desejo que ele tinha. Ele até tinha, cara. Ele tinha. Lógico, quem não tem? Nós temos, quem não quer? Quem não quer fazer uma viagem do sonho? Quem não quer ter um carro dos sonhos? Quem não quer ter uma casa? Mas isso nunca deve superar a causa daquilo que Deus nos chamou para fazer. É o que eu bato na tecla. Aí deixo até a Vanessa depois falar. Eu falo que essa é a multiforma de Deus,
né? Deus não levanta um somente para ser advogado, Deus levanta para ser advogado, o outro fotógrafo, o outro técnico de som, a outra que trabalha na harmonização, o outro videomaker, e aí com essa miscelânea, esse equilíbrio das coisas de Deus, a gente criou isso aqui, ó. Você entendeu? Então imagina se todo mundo aqui fosse somente técnico de som, ia sair alguma coisa? Não. Então a gente reconhece o trabalho do Monkey, a gente reconhece o trabalho do Bruno, a gente reconhece o trabalho do Cheiro, da Vanessa, porque ela nos deu a oportunidade de estar falando, né? Então quando a gente percebe, você vê que Deus trabalha nessa multiforma, e Ele trabalha na vida dela desse jeito, e o segredo é ela entender que aquilo que Deus levanta ela para fazer é o que Deus quer que ela faça. Você entendeu? É o talento que Deus coloca na vida dela, de acordo com a capacidade dela. Fantástico. Fantástico. Que muitas vezes a gente vê, que eu lhe perguntei com relação à casa, porque muitas vezes a gente vê pessoas que buscam prosperar no negócio, buscam crescer e às vezes negociam prioridades. E é o que a gente falou um pouco mais cedo, que uma macieira não faz força para frutificar maçãs. Então, como é que você viu assim, o teu reflexo daquilo que Deus começou a fazer no teu trabalho, que trouxe ali resultados também na sua casa? Porque querendo ou não, quando você falou algo perfeito, é leve, né? Por mais que seja cansativo, é leve. Então, tem consequência na tua família, Vanessa? Eu tenho uma frase que eu ouvi que eu nunca esqueço, que nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. Nunca esqueci isso. Pronto. Então eu sempre coloco isso na minha cabeça e falo com meu esposo. A gente tem uma filhinha de 3 anos e ela tá aprendendo isso, ela sabe da correria. Só que a gente tem o nosso tempo de qualidade. Só que eles entenderam o propósito. Então, assim, é muito conversado e linkado. Então, quando ele acredita nesse propósito e eu acredito no dele, não tem esforço para isso acontecer. Então, o sucesso lá em casa só existe na clínica porque lá em casa existe. Uau. No dia que ferir lá em casa, eu nunca vou conseguir externalizar isso lá na clínica. Fantástico. Fechou. Rapaz, que top. Já que a gente está chegando aí nos nossos minutinhos finais, apóstolo, dá um recado para aquele empreendedor, para aquele trabalhador que às vezes não sabe o quanto pode ser usado por Deus, mas está nos assistindo. Rapaz, eu sempre gosto de falar isso. É uma passagem bíblica que move ao meu coração, que é Mateus 25, né? Que é a parábola dos talentos. E eu acredito que Deus ele sempre entrega um talento para as pessoas. Então, se Deus entregou 5 para Vanessa, ou entrega 2 para mim, ou entrega 1 para você, indiferente, não é a quantidade, mas é a nossa capacidade do que a gente é capaz. O segredo não está na proporção, mas a gente reconhecer que se Deus confiou algo a nós, aquilo a gente tem que multiplicar. Entende? Porque essa é onde as engrenagens celestiais, espirituais, tudo aquilo que Deus tem promovido e feito na nossa vida, sabe, aconteça. Então, o que eu falo, se Deus te deu uma habilidade, execute ela. Você pode, dentro de você, pode ter uma comunicação invertida, interna, diferente, mas de alguma forma sempre acredite que se há uma habilidade sobre a tua vida, execute ela, porque Deus está carimbando, Deus está honrando e Deus está validando. É isso. Fantástico. Como se diz, é simples. É simples. Vanessa, para quem aí está começando também, às vezes tem sonho de ter um negócio, de ter uma empresa, de prosperar em seu ramo profissional, deixa um recado aí para quem está... Antes de falar isso, eu só vou abrir um parênteses do projeto do Lab Leporino. Sim, legal. Fica aí, rapaziada. Esse projeto nasceu no coração de Deus, porque foi um sonho que eu tive. Por perguntar sempre o que eu podia fazer a mais por ele. Eu queria ser usada mais, cada vez mais. E eu tive esse sonho. E eu consegui realizar, estou realizando, ainda estou arrecadando, assim, ensinando mais profissionais para atingir mais pacientes. Alcançar pessoas que são, assim, inalcançáveis. Que são pessoas que nasceram com uma formação. Com fissura do palato, fissuras abertas e fazem cirurgia. Eu tenho pacientes que já fez 35, 45 cirurgias. Nossa, eu ia citar isso agora. Eu ouvi esse testemunho. É muito complicado. E não é só nem a imagem, é todo o trauma e a história que foi passada, né? Então, pessoas que falavam assim, faziam fila na minha casa porque eu era a aberração da minha cidade. Nossa. É muito difícil. Muito difícil. Por que estética? Será que Deus não importa com a estética? Deus importa. Então eu falei para Deus, eu quero fazer um projeto social para alcançar essas pessoas, não só de fora, mas dentro. Porque existe um trauma ali muito grande. Eles não conseguem se reconhecer no espelho.
ainda que eu faça o procedimento, ainda fica. Deixa eu conferir se tá aqui. Porque é algo enraizado, é anos, nasceu, né? Nasceram com isso. E a gente escutou um testemunho esse final de semana, que ela pensou até em suicidar muitas vezes. E que por conta desse projeto, por conta de dar a mão, de ter uma saída, uma melhora que seja, a vida dela já mudou. E cheiro, eu tava lá, cara. Meu Deus. É muito forte. Mas olha só que legal. Vanessa, eu não sei se você percebeu isso. Ela comentou que tinha feito mais de 40 cirurgias. 45. E todas, 45, né? E todas elas, ela saía com uma expectativa. E quando ela se via, tava do mesmo jeito. 45 vezes. E saía do mesmo jeito. Até que um dia, olha só, isso que é a destreza. Eu falo que esse é o dom de Deus. Talvez no mais, desculpa, eu vou usar uma palavra, talvez no mais improvável, né? Porque todo médico fala, não, eu vou ser a solução, eu vou ser a solução. E de repente a solução veio pela vida dela, cara. A última. Uau. E aí você olha pra menina agora, pra guria, você não vê nada, cara. É uma pessoa perfeita. A não ser um pouco da dicção dela que é diferente, né? Mas tudo bem. E assim, você vê hoje dentro dela o sentimento da gratidão. Então, assim, foram 45 cirurgias. Beleza, ótimo. Mas o toque final foi por ela, cara. Ou seja, o fechamento, o desfecho final foi por ela. E assim, ela tentou dar o testemunho, ela só chorava, né? Cara, é maravilhoso. É lindo, 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 lindo. E aí veio aquela passagem, dei e será dado. Uma medida sacudida, calcada e transbordante. Cara, é melhor dar do que receber. A gente não perde em dar. A Vanessa tem feito isso, cara. É lindo, maravilhoso. Depois a gente pode até mostrar um videozinho dela, né? Uau. Seria vale bom. a pena. Vai, fica pro próximo final. encontro, hein? Olha. E o que eu tenho pra dizer? Eu acho importante, não gosto dessa palavra acho, né? É importante descobrir o nosso propósito, né? Eu sempre falo assim no final do vídeo que eu coloco pros alunos. Pega a sua vontade mais forte, levanta da cadeira, descubra o seu lugar no mundo. Comece agora e não pare jamais. É sobre isso, é sobre descobrir para que você tá aqui. E o que você vai fazer no seu meio. Fantástico. Fechou. Queridos, obrigado. Não, peraí. Vai lá. Me dê aí, Bruno. Eu quero dar um presente. Rapaz, aqui o povo... Presente em nome da Seara Store, né? Nossa, a gente quer te presentear aí. Eu falei, ela merece um presente como esse. Tá nossa, bom? Gente, eu tô muito feliz. Que legal. Honra. Que bom ter vocês. Não, a alegria é nossa, tá? Alegria muito nossa. Feliz. Obrigado pela participação, Obrigada Vanessa. Obrigado, apóstolo, mais uma vez. Obrigado, queridos, vocês que nos acompanharam até aqui. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha sido ricamente edificado, tá? Se você quiser acompanhá-los nas redes sociais, já vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo o Instagram da doutora Vanessa, o Instagram do apóstolo. Acompanha eles, que eles têm um trabalho fantástico no Instagram para abençoar a sua vida. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, que te aguardo no nosso próximo encontro, hein? Querido, um forte abraço e que Deus abençoe vocês. Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.